Surpresa impactante. Eu me escondi no carro, mas o que descobri ao olhar ao lado foi incrível. O carro apertado de Pedro estava fervendo com o peso da expectativa. Lucas, 22 anos, sentindo-se sufocado, mal sabia que estava prestes a entrar em uma jornada que questionaria tudo o que ele pensava sobre sucesso. O cheiro quente do asfalto se misturava com o cheiro de suor do momento, enquanto eles passavam pelas ruas lotadas de São Paulo. Ele viu os rostos cansados das pessoas, mas também a garra nos olhos de cada um. Um universo paralelo que o deixava nervoso, a pressão da família pesando em seus ombros, os sonhos de ser advogado ecoando em sua mente. As coisas mudaram de repente quando Pedro parou o carro e saiu. Lucas resolveu ficar escondido, não apenas no carro, mas dentro de si mesmo, buscando algumas respostas urgentes. Ele olhou pela janela e se deparou com um mar de crianças correndo entre o barro, risadas e sorrisos que cheiravam a liberdade e esperança. Ele não consegue não se perguntar: teria medo ou coragem ao descer? A tensão no ar eleva-se quando, de repente, uma senhora de 70 anos aparece. Ana, com traços de vida impressos em seu rosto, sentou-se ao lado dele. A vida aqui tem suas dificuldades, mas somos felizes, disse Ana, iluminando o espaço com sua sabedoria. Lucas sentiu um frio na barriga. Ela não tinha nada, mas irradiava uma riqueza que Lucas nunca conhecera. Enquanto a senhora começava a contar suas histórias de superação e solidariedade, Lucas se viu aprisionado em cada palavra dela. Como pôde alguém que tinha tão pouco ter tanta força? Ele escutava atento, cada relato era um convite para reavaliar seu conceito de sucesso. Consegui alimentar meus vizinhos em um momento crítico. Juntos, superamos. Ela exclamou com um brilho nos olhos. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Lucas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera no carro começou a mudar. A luta de Ana com a vida não era só sobre resiliência, mas sobre dignidade e esperança. O dilema de Lucas se tornava mais claro. A pergunta de Ana ecoava em sua mente: o que vale mais para você? A segurança do que é conhecido ou o risco do que pode se tornar? Ele estava à beira de uma epifania. Seu coração palpitava enquanto sua mente girava entre o desejo de agradar a família e a vontade de seguir seu sonho de artista. O clima ficou tenso. O silêncio se instalou como um mistério. Lucas segurava seu celular, a ligação de sua mãe interrompeu o momento. Você está pensando em ser advogado como seu pai, certo? A pressão aumentava. Ele olhou para Ana, buscando uma resposta, mas as palavras se perderam. No olhar dela estava a esperança de que ele escolhesse o que realmente o fizesse feliz. Aquela senhora, cheia de vida, transformava a dor em propósito. A cena terminava com Ana esperando a resposta e Lucas, entre dois mundos, se perguntando qual caminho seguir. O futuro parecia uma folha em branco, e ele estava prestes a decidir como desejava preencher. O silêncio dentro do carro se tornava cada vez mais opressivo. Lucas olhou fixamente para o celular, como se ele pudesse oferecer a resposta esperada. Aquela ligação de sua mãe reverberava em sua mente. O que ela realmente queria dele? Ser advogado era uma tradição, uma certeza que todo o seu entorno esperava. Mas e suas próprias aspirações? A pergunta que Ana lhe fez fazia ecoar uma voz diferente dentro dele, uma voz que estava cansada de viver só para o que os outros desejavam. Por que eu não posso ser feliz? Lucas pensou, um sentimento de revolta subindo por seu peito. Enquanto isso, Ana, com seu olhar gentil, lhe oferecia a compreensão que ele tanto precisava. Era como se ela enxergasse sua luta interna. A adrenalina do momento provocou um turbilhão em seu coração. Ele sabia que aquela conversa não era comum. Era viva, pulsante, tinha um arrepio de verdade. Eu não sei o que escolher, Ana, ele finalmente disse, quebrando o silêncio que o sufocava. As palavras saíram como um sussurro, mas ecoavam na sua alma. A velha senhora sorriu, como se tivesse esperado por isso. Às vezes precisamos nos permitir errar, meu jovem. O sucesso não é um monólito. Cada um constrói o seu. Lucas sentiu um peso se esvair, mesmo que por um instante. As palavras de Ana eram como um bálsamo, trazendo um pouco de alívio à sua mente atribulada. Ele estava iniciado em um mundo que era diferente do que conhecia, um mundo onde as prioridades eram simplificadas pela fragilidade da vida. Mas como posso fazer isso?
Como posso deixar minha família desapontada? Perguntou, a angústia surgindo novamente, mas com um toque de esperança agora. Ana olhou fixamente para ele, sua sabedoria transatlântica na simplicidade de sua resposta. Seu valor não está no que você faz, mas em quem você realmente é. Lembre-se, Lucas, você pode ser a mudança que deseja ver. A vida é como uma roda, às vezes caímos, mas sempre temos a chance de levantar. Essas palavras começavam a se firmar na mente de Lucas como uma chama acesa em meio à escuridão. O medo ainda o acompanhava, mas havia algo mais, uma coragem latente, despertando dentro dele. Ele olhou pela janela novamente e a cena mudou. As crianças riando, as pessoas ajudando-se mutuamente, a vida pulsando ao redor de Ana, tudo parecia mais vibrante. Mas você realmente acredita que eu posso fazer isso? Era uma pergunta sincera, vinda de alguém que buscava se encontrar em meio à confusão de um futuro imposto. O sorriso de Ana era tudo o que ele precisava. Acredite, Lucas. Seu primeiro passo é reconhecer o que quer de verdade e dar ouvidos ao seu coração. Com o coração acelerado, ele começou a imaginar um futuro além das expectativas, um futuro onde ele poderia ser artista, onde poderia desenhar sua própria história. E quando seu celular vibrou novamente com uma mensagem de sua mãe, ele sentiu que era um divisor de águas. Querido, tenho algo importante para te contar. O que poderia ser? As palavras dançavam em sua mente, o futuro incerto, mas agora mais promissor. Ele sabia que a decisão seria significativa, e que independentemente da resposta, o caminho seria dele. Estava na hora de encarar a verdade, mas a verdade era só o começo de sua jornada. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E assim, com o coração na mão, Lucas respirou fundo, pronto para descobrir o que realmente aguardava por ele lá fora. Lucas finalmente teve coragem de abrir a mensagem. Os dedos tremiam ao tocar a tela, e o coração pulsava como se quisesse saltar do peito. O que será que ela quer me contar? Pensou, enquanto a expectativa tomava conta. A hesitação passou e ele começou a ler as palavras que mudariam o rumo de sua história. Querido, a verdade é que você não precisa ser advogado. Eu e seu pai sempre desejamos o melhor para você, mas a sua felicidade é o que importa acima de tudo. Estamos aqui para apoiar as suas escolhas, não importa quais sejam. Temos uma surpresa para você. Uma onda de alívio lavou seu corpo, num misto de confusão e alegria. Os olhos de Lucas brilharam. Ele não conseguia acreditar que aqueles sentimentos de pressão e peso que carregara tão intensamente estavam se dissipando. O que sua mãe queria dizer? E a surpresa? Ele olhou para Ana, buscando um sinal. Ela sorriu, os olhos dela refletindo uma aprovação silenciosa. Veja, não é que eles não amem você. É que as expectativas tornam-se um fardo, um estigma que muitas vezes ignora quem você realmente é, disse Ana, como se estivesse lendo seus pensamentos. O ar parecia mais leve, e Lucas se permitiu sorrir. Um futuro sem as mazelas que o cercavam se desenhava, mas ele ainda tinha dúvidas. E se eles não ficarem felizes com o que eu escolher? Questionou, a insegurança voltando à tona. Ana, sem hesitar, respondeu, a felicidade deles não deve ser seu peso. Seu sonho precisa ser seu primeiro amor. Ana, com sua sabedoria, fez Lucas questions a si mesmo. Ele sentiu que estava em um ponto de virada, pronto para enfrentar tanto as expectativas dos outros quanto os próprios medos. Mas havia ainda uma peça faltando. Algo dentro dele queimava a necessidade de entender qual era o verdadeiro sonho. Eu apenas preciso saber mais sobre essa surpresa, ele murmurou quase para si mesmo. O que pode ser? Uma viagem? Um novo projeto? As perguntas fluíam, cada uma trazendo uma faísca de curiosidade e emoção. Às vezes, as respostas estão onde menos esperamos. Olhar para a vida com novos olhos pode revelar tesouros escondidos, Ana sugeriu. Ela olhou pela janela e sorriu, como se estivesse lembrando de algo especial. A vida é cheia de surpresas, Lucas. Este é apenas o começo. Ele respirou fundo, a possibilidade do desconhecido não parecia mais tão assustadora. Para ele, essa mensagem era um convite. Um convite para explorar, para descobrir, para acreditar que dentro dessa nova jornada poderia sim encontrar a sua própria felicidade. Vamos descobrir isso juntos então? Disse Lucas, um sorriso iluminando seu rosto. Ana assentiu com a cabeça, e ele sentiu uma onda de gratidão por tê-la ao lado dele. Afinal, aquela mulher sabia como guiar alguém perdido como ele. Enquanto dirigiam, Lucas olhou novamente para o celular. Uma nova mensagem chegou. Seu pai enviará uma foto. O que era? Uma imagem que mostrava uma antiga pintura que ele mesmo fizera na infância, enquanto explorava sua paixão pela arte. Seu talento é inegável, e sempre acreditaremos em você,
A mensagem diz: os sentimentos de amor e apoio transbordaram. Lucas percebeu que a partir daquele momento tudo era possível. Ele não levaria mais o peso das expectativas, ao contrário, ele abraçaria a liberdade de ser quem realmente é. Mas, nesse momento de clareza, uma nova dúvida se instalou: e se eu tomar a decisão errada? As possibilidades traziam um misto de esperança e medo. O que realmente estava destinado para ele? Enquanto pensava, uma nova mensagem piscou na tela, e ele imediatamente sentiu uma reviravolta interna. Lucas, precisamos conversar sobre a sua escolha. É importante. O que poderia ser tão urgente? Estava na hora de descobrir como as sombras do passado se misturariam com o brilho do futuro que ele começava a vislumbrar. Quando Lucas leu aquela mensagem, um nó se formou em seu estômago. A urgência das palavras do pai instantaneamente ofuscou a alegria que começava a florescer. Precisamos conversar. As 3 palavras ecoavam na sua cabeça como um sino, agitando seus pensamentos. Não era apenas uma conversa qualquer. Havia algo profundo e decisivo prestes a acontecer. Ana percebeu a mudança de postura dele e, sem pensar 2 vezes, segurou sua mão. O que foi, amor? A preocupação dela transparecia, e Lucas não pôde deixar de se sentir um pouco culpado. Ele sabia que essa jornada não envolvia apenas seus próprios sentimentos, mas também os de Ana. O que meu pai quer? Por que isso agora? Ele olhou pela janela, tentando capturar alguma resposta nas nuvens lá fora. O céu estava limpo, mas dentro dele uma tempestade começava a se formar. Vamos até a sua casa e conversar com ele. Pode ser que ele esteja preocupado com as suas escolhas, mas isso não é só sobre o que ele quer, é sobre o que você busca também, Ana sugeriu. Cheia de compreensão. O carro deslizou pela rua, e a conversa com os pais parecia não chegar nunca. Lucas sentia seu coração acelerar com cada semáforo que passavam. Era o primeiro passo em direção a algo que poderia mudar tudo, mas a expectativa era pesada. Ele tinha medo do que poderia ouvir e, em especial, do que não poderia. Quando chegaram, a casa estava em silêncio, exceto pelo som de uma música suave que saía do aparelho de som na sala. Lucas respirou fundo, o ar carregado de nostalgia, e seguiu Ana para dentro. Seu pai o aguardava na sala, a expressão séria e o olhar intenso. Lucas, seu avô chegou. Ele quer falar com você, disse, em um tom que só aumentou a ansiedade de Lucas. O pai sempre foi o tradicionalista da família, e nesse momento, seus olhos pareciam esconder uma história que Lucas ainda não conhecia. Claro, vamos falar com ele, Lucas respondeu, tomando coragem para encarar o que poderia ser uma conversa difícil. Ao entrar na sala, Lucas viu seu avô em uma poltrona reclinada, com um sorriso curioso no rosto. Mas ao contrário do que esperava, a conversa tomou um rumo inesperado. O avô, com a voz tranquila, começou a compartilhar memórias, histórias de sua própria juventude, as renúncias que fizera em nome da família, os sonhos que deixará para trás. Eu sempre quis ser artista, você sabe? Mas me disseram que o caminho da segurança era o melhor. Olhe onde isso me levou, disse ele com um brilho triste nos olhos. Lucas, mais do que qualquer coisa, eu quero que você siga seu coração. Não deixe que ninguém lhe diga o que você deve ser. As palavras do avô atingiram Lucas como uma flecha. Ali estava o eco de suas próprias inquietações, a busca por ser fiel a si mesmo. Ele olhou para Ana, que sorriu encorajadora, e pela primeira vez, sentiu uma clareza que não havia sentido antes. Vovô, eu estou pensando em seguir um caminho diferente. Um que pode não ser aceito por todos, confessou Lucas, a voz tremendo. Eu quero explorar a arte de novo. A sala ficou em silêncio enquanto todos ponderavam. O avô simplesmente sorriu. Então faça-o. É você que deve viver sua vida, não eu ou seu pai. Nunca esqueça, uma vida sem paixão é uma vida sem mistério. Ao perceber o olhar furtivo de seu pai, Lucas notou que havia algo mais que o pai queria dizer. Mas, antes que pudesse perguntar, o celular de Lucas vibrou novamente, cortando o momento profundo. Era uma mensagem de uma pessoa muito inesperada. Lucas, estou aqui. Tem algo que você deve saber sobre sua verdadeira origem. A temperatura na sala pareceu cair. O que mais poderia se revelar sobre ele? Agora que ele se permitia sonhar livremente, outra camada de sua vida estava prestes a ser descoberta. E o que isso significava para seus planos? O coração de Lucas acelerou como se estivesse prestes a saltar do peito. A mensagem piscava na tela do celular, quase desafiando-o a desafiar a normalidade que sempre conhecera. Se sua origem é diferente do que você imaginou, então o que mais há a saber? Pensou com um nó na garganta. Seu avô olhou para ele, a expressão agora mais intensa. Lucas, você está bem? Perguntou com a sabedoria que só alguém que viveu várias vidas poderia transmitir.
Ana apertou a mão dele com um incentivo silencioso, como se dissesse que tudo ficaria bem. Mas a certeza não fazia parte da equação agora. Ele respondeu à mensagem, o dedo trêmulo pressionando as letras. Quem é você? A resposta veio rápida, quase ansiosa. Alguém que você precisa conhecer. Não é o momento para explicar tudo, mas prepare-se para ouvir a verdade. Silêncio na sala. Lucas olhou para cada um dos presentes. O pai, com os olhos fixos no chão, parecia como se quisesse desenterrar algo do passado. O avô, a sabedoria escrita nas rugas de seu rosto, pareceu perceber que uma tempestade se aproximava. E Ana, sempre pronta para apoiá-lo, estimulava-o a seguir em frente. Talvez devêssemos conversar sobre isso agora, disse Lucas, a voz vacilante. Acabei de receber uma mensagem, sobre minha origem. O pai ergueu o olhar, os olhos fixos em Lucas, como se a verdade que ele escondera por tanto tempo tivesse finalmente encontrado o caminho para fora. O que você sabe até agora? Indagou com a voz tensa. Só o que a mensagem disse. Aparentemente tem algo sobre mim que não foi compartilhado. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão do mundo se acumulando contra ele. E agora não sei o que pensar. O avô se endireitou, a voz firme. Muitas vezes os segredos trazem sombras, Lucas. Mas esquecê-los não é a solução. Enfrentar a verdade é. Então, o que vocês têm a dizer? Lucas perguntou, buscando a coragem que sentia desaparecer a cada segundo. Era hora de ouvir, de entender os fragmentos que o rodeavam. O pai engoliu em seco, como se as palavras que ele manteve por tanto tempo estivesse finalmente prestes a escapar. Houve coisas na nossa família que escolhemos não comentar, uma parte de sua história que preferimos esconder para protegê-lo. Mas agora, eu vejo que isso não ajudou ninguém. Ele hesitou, como se estivesse decidindo se deveria continuar ou voltar atrás. Eu não quero ser protegido de que maneira for, pai. Eu preciso saber. A urgência nas palavras de Lucas fez ecoar um sinal de reconhecimento no pai. A revelação esperada pairava no ar, mas o silêncio da sala foi cortado por outro som. A mensagem de texto chegou novamente. Você precisa me ouvir, Lucas. A verdade é mais complicada do que você imagina. Esta é a sua chance de descobrir quem você realmente é, disse Ana com um brilho em seus olhos. Você está pronto para isso? Lucas olhou para seu avô, depois para seu pai. A sala parecia girar, cada rosto refletindo sua própria expectativa e medo. Eu quero saber a verdade. Não importa o quão dolorosa seja. Então vamos fazer isso juntos, o avô respondeu, firme em sua convicção. Vamos confrontar o que está oculto. Lucas respirou fundo, e com a mensagem ainda piscando na tela de seu celular, ele entendeu que essa conversa poderia ser a chave não apenas para o seu passado, mas também para seu futuro. Com uma nova determinação, ele se preparou para a revelação. O que poderia ser mais devastador do que os sonhos de seu avô? O que mais havia se escondido nas sombras? Agora ele arriscava tudo, um passo de cada vez, enquanto se preparava para mergulhar na verdade que mudaria sua vida para sempre. Uma resposta pulsava na mente de Lucas. E se isso mudar tudo o que eu sabia sobre mim? O futuro prometia ser turbulento. As palavras enviadas da tela pareciam mais urgentes do que nunca. O próximo passo estava a um toque de distância. Então sua mente se encheu de perguntas. O que está reservado para mim? O que realmente serei? A tensão na sala era palpável. Lucas sentia o peso das expectativas sobre seus ombros, como uma armadura que ele não sabia se poderia suportar. O celular na mão vibrava levemente, e ele se lembrou de que deveria focar na mensagem em vez de deixar que o medo dominasse. Era hora de descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa fosse. O pai, com um suspiro profundo, começou a falar. Lucas, a história que você precisa saber começa muito antes de você nascer. Sua mãe, ela tinha um passado que decidiu deixar para trás. Uma parte dela que não podia acompanhar a vida que escolhemos. O olhar do pai estava fixo em Lucas, mas havia uma dor que vazava de suas palavras. Mãe? O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro. O nome dela evocava memórias doces, mas agora parecia envolvido em um mistério denso. Ela foi envolvida em eventos que mudaram o rumo da vida dela, e consequentemente o seu. Quando você nasceu, ela estava determinada a proteger você de tudo isso. Eu também. O pai hesitou, olhando para o avô, que fazia um gesto encorajador com a mão. Ela preventivamente apagou pistas que poderiam levar a um passado complicado. Mas você precisa saber que é mais do que apenas um nome ou uma identidade. Ana apertou a mão de Lucas novamente, como se pudesse transmitir força através do toque. Ele sentia a urgência pulsando em suas veias, uma vontade louca de entender cada fragmento daquela história. Lucas, o avô interveniu, sua mãe tinha habilidades.
habilidades que poderiam mudar o mundo, mas elas também atraíam perigos. A decisão dela foi por amor pelo seu bem. Mas que tipo de habilidades? O que você quer dizer com perigos? O coração de Lucas disparou, suas palavras quase escapando em um turbilhão de emoções. Ele se sentia como um barco à deriva, buscando um novo porto enquanto a tempestade se intensificava. O que eu quero dizer é que você não é apenas uma parte de nós, mas também algo mais do que imaginamos. Contanto que você esteja disposto a olhar para dentro de si mesmo e enfrentar a verdade, você pode entender e até mesmo incorporar isso. O avô falava com a confiança de alguém que já viu o que muitos não podiam. Lucas viu os olhares de todos se voltarem para ele, como se aguardassem uma reação. Ele respirou fundo e perguntou: então, a mensagem é sobre essas habilidades? Como eu me encaixo nisso? Exatamente, respondeu o pai, a voz mais firme agora. A mensagem pode ser a chave para desbloquear a sua verdadeira identidade. Não é só sobre quem você é, mas sobre o que você pode se tornar. O celular vibrava novamente, e Lucas sentiu um calafrio ao perceber que o próximo passo estava diante dele, esperando para ser descoberto. Com a mão trêmula, ele desbloqueou a tela e leu a nova mensagem. Às vezes, a verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Estou aqui para guiá-lo. Você precisa decidir, Lucas, disse Ana, seu olhar fixo no dele. Está pronto para seguir esse caminho, mesmo sem saber onde ele pode levar você? Um misto de medo e esperança se apoderou dele, como se estivesse à beira de um abismo. O que mais poderia desmoronar? O que ele descobriria sobre si mesmo? Em meio ao caos em seu coração, uma pergunta bateu forte: e se eu não estiver preparado para lidar com o que estiver por vir? Ele sentiu que, assim como no seu coração, a resposta se aproximava e, com isso, a promessa de uma jornada que mudaria tudo. Lucas olhou novamente para o celular e pensou: o que essa nova verdade trará para mim? Essa era apenas a primeira de muitas revelações, e ele não sabia se estava verdadeiramente pronto para elas. Mas em uma fração de segundo ele decidiu: preciso descobrir. Lucas levantou o olhar, seus olhos se encontrando com os de Ana. Era como se por um instante, todo o resto tivesse desaparecido. Havia apenas eles dois, presos em um momento carregado de significados. A expressão dela misturava preocupação e apoio, e isso deu a Lucas um leve impulso de confiança. Estou pronto, ele declarou, mais para si mesmo do que para os outros. Havia uma determinação crescente dentro dele, um desejo de desvendar mistérios, de entender o que estava oculto e, por fim, descobrir quem ele realmente era. O pai e o avô trocaram olhares, um sinal de que estavam satisfeitos com a decisão dele. Então vamos lá, disse o avô, seu tom agora era encorajador. A mensagem: precisamos retomar por onde paramos. Lucas respirou fundo. O cheiro do café que se misturava ao ar carregado de emoções oferecia um certo alívio. Ele deslizou o dedo na tela do celular, tentando controlar a ansiedade que o envolvia. As palavras na mensagem brilhavam na tela. Siga o caminho onde a luz encontra a sombra. O que você busca está mais próximo do que imagina. Aquelas palavras ressoaram em sua mente. Caminho, luz e sombra. O que isso significava? Lucas sentia que a resposta estava diante dele, mas como decifrar esse enigma? A pressão aumentava conforme segundos se passavam. Se isso é um caminho, devemos começar por onde já conhecemos, sugeriu Ana, quebrando o silêncio sombrio. Ela parecia tão envolvida quanto ele, a empolgação em seu olhar refletia um pouco do que Lucas sentia por dentro. Talvez a luz se refira a um lugar onde fomos felizes. Lucas murmurou, tentando juntar as peças. E de repente, uma lembrança surgiu em sua mente. A velha árvore que a família costumava visitar no parque quando ele era criança. O parque, ele disse, de repente exclamando como se tivesse encontrado a resposta ao quebra-cabeça. A árvore? Talvez lá haja algo que me ajude a entender. Os olhos de Ana brilharam com a ideia. O pai e o avô trocaram mais olhares, mas a preocupação ainda era visível. Tem certeza de que isso é seguro? Perguntou o pai hesitante. Não sei, mas preciso tentar. É uma parte da minha história que não posso ignorar, Lucas respondeu, um novo tipo de coragem brotando dentro dele. Nervoso, mas determinado, ele se levantou. O grupo seguiu em direção à saída, o som dos passos ecoando como um tambor na sua mente. A cada passo, as imagens da árvore apareciam mais nítidas, como se ele estivesse se aproximando de uma revelação. Chegando ao parque, o ar fresco da natureza envolveu a todos. Lucas olhou ao redor, tentando respirar fundo e assimilar tudo. Afinal, a felicidade que uma vez tivera poderia ser a chave para compreender seu legado. Ao chegarem perto da árvore,
Seus olhos logo se fixaram em um pequeno tronco abaulado coberto por musgo. Uma estranheza percorreu seu corpo. Fazia tempo que não estava ali, mas sentia uma conexão profunda com aquele lugar. Olhe! Ana apontou para algo que aparentava ser um envelope entre as raízes. Os corações deles aceleraram. Seria esta a pista que ele precisava. Lucas se agachou com a boca seca e puxou o envelope deteriorado. Quando finalmente o abriu, uma onda de emoções subiu e quase o fez vacilar. Dentro estavam fotos e recortes de notícias, todos ligados à sua mãe. Um aspecto sombrio e intrigante daquele passado surgiu à vista. Mas o que mais lhe causou impacto foram as palavras escritas em um dos recortes: o legado que não pode ser esquecido. O que decidiria agora? Com a mente girando e o coração na mão, Lucas sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Mas o que era esse legado? Ele estava pronto para abraçar a verdade que a luz da árvore iluminava, ou as sombras do passado o assustariam? O medo e a curiosidade pulsavam juntas. Uma nova jornada à espera de ser revelada o aguardava. O que mais aquela mensagem tinha a oferecer? Lucas sentiu que a resposta estava mais distante do que pareceu. E então, sem saber o que fazer em seguida, ele se perguntou: e agora, qual será meu próximo passo? O envelope tremia nas mãos de Lucas. Sentia o peso das fotos e recortes como se fossem peças de um grande quebra-cabeça, cuja imagem ele ainda não compreendia. Ana encostou a cabeça em seu ombro, sua presença oferecendo um conforto sutil naquele momento de incertezas. Lucas, ela começou com a voz suave. Você quer ver isso agora? Ele hesitou, a curiosidade e o medo disputando espaço em seu coração. O que aquelas fotos revelariam? Em sua mente uma tempestade de perguntas se formou, drenando um pouco da coragem que havia encontrado momentos antes. Queria saber, mas e se o que encontrasse fosse doloroso demais? Eu preciso entender, ele finalmente respondeu, e respirando fundo, começou a examinar os papéis. A primeira foto era antiga. Sua mãe sorria ao lado de uma árvore imensa. O olhar dela refletia uma felicidade genuína, como se cada fragrância da natureza a envolvesse num abraço. Lucas sentiu um nó na garganta. Era a mesma árvore que agora se erguia diante dele, um marco de memórias que ele parcialmente esquecera. O que mais tem aí? Ana perguntou, ansiosa. Lucas continuou folheando. As próximas imagens retratavam eventos, algumas festas de aniversário, outras reuniões familiares. Todos pareciam felizes, mas em uma esquina de uma das fotos, Lucas notou um rosto desconhecido. Um homem de aparência sombria com um olhar que parecia captar mais do que apenas o momento. Ele sentiu um arrepio ao perceber várias fotos com o homem ao fundo, sempre observando. Quem é ele? Lucas murmurou, o tom inquieto. O que você encontrou? O avô dele se aproximou enquanto o pai o seguia, sua expressão se tornando preocupada. Esse cara, ele aparece em várias fotos. Como se estivesse sempre por perto, Lucas disse, apontando. Eu não reconheço. Isso é estranho, o pai ponderou, olhando para o papel. Temos que investigar isso mais. Mas isso pode ser perigoso, o avô interveio, refletindo uma preocupação que já estava no coração de Lucas. Ele sabia que cada passo mais profundo nessa jornada podia trazer à tona verdades que poderiam ferir mais do que sua curiosidade poderia suportar. Mas o desejo de entender sua história superava o medo. Ele não estava ali apenas para descobrir o passado, mas para entender quem era ele realmente. Com a voz firme, Lucas decidiu que não recuaria. Eu preciso saber quem esse homem é e por que ele estava na vida da minha mãe. Ana entrelaçou seus dedos aos dele, e Lucas sentiu um calor se espalhar. A força de sua amizade encorajava-o a caminhar adiante. Juntos, decidiram que o próximo passo seria investigar. O que mais a árvore guardava? Havia mais segredos nas raízes que eles ainda não tinham desenterrado. E agora, para onde vamos? Lucas perguntou. Talvez voltar ao lugar das festas, Ana sugeriu, lembrando-se das histórias que ouviu de Lucas sobre a infância dele. Podemos descobrir mais sobre esse homem, talvez encontrar alguém que o conheça. E assim, com a determinação renovada e a incerteza a tiracolo, eles partiram em direção a um mundo de memórias e mistérios, cada um deles ansiando por respostas que estavam mais próximas do que imaginavam, mas talvez mais perigosas do que podiam prever. Havia muito mais por trás da vida de sua mãe, e a sombra do desconhecido começava a se insinuar. Mas, no íntimo, Lucas se perguntou, o que mais terei que enfrentar para descobrir a verdade? E ao olhar para Ana, viu que ela também compartilhava daquele mesmo temor. O caminho à frente estava emaranhado, e ele mal podia esperar para ver onde a jornada os levaria, mas uma coisa era certa, eles não voltariam para casa sem desvendar todos os segredos.
O sol começava a se pôr quando Lucas e Ana chegaram ao antigo salão de festas. A luz amarelada iluminava levemente a fachada desgastada, e a árvore que estava ali, testemunha de muitos eventos, parecia sussurrar segredos a cada brisa que passava. É aqui, Lucas disse, a voz firme, mas o coração acelerado. Ele se lembrava de risadas, de músicas dançando no ar, mas agora tudo aquilo parecia distante, quase como uma cena de filme apagada pelo tempo. Ana puxou Lucas pela mão, e eles entraram. A sensação de nostalgia se misturava à ansiedade. As paredes estavam cobertas de fotos emolduradas, registros de festas e encontros que pareciam pulsar de vida, mesmo em sua quietude. E agora, o que fazemos? Ana perguntou, olhando ao redor. Precisamos encontrar alguém que possa nos contar sobre o passado. Ou sobre ele, Lucas respondeu, referindo-se ao homem misterioso das fotos. Ele podia sentir a presença opressiva daquelas imagens, como se todas as almas ali quisessem comunicar algo. Eles se aproximaram do balcão, onde um velho funcionário terminava de limpar. Lucas hesitou, mas decidiu se apresentar. Desculpe, senhor, você trabalha aqui há muito tempo? Acha que pode nos ajudar a descobrir sobre as festas que aconteciam nos anos 90? O homem levantou o olhar, ajustando os óculos. Depois de uma pausa que parecia eterna, ele respondeu. Há muitas histórias desses tempos, mas algumas são mais sombrias do que parecem. A menção ao sombrio fez Lucas e Ana trocarem um olhar rápido. Você conhece alguém que poderia talvez ter ido a essas festas com a minha mãe? Lucas insistiu, sem conseguir disfarçar a intensidade de sua curiosidade. Só uma pessoa que tinha um jeito curioso de aparecer em tudo. Ele não era bem-vindo, mas sempre dava um jeito de estar lá. O velho sorriu ao dizer isso, mas nos olhos havia um traço de preocupação. Cuidado com o que você deseja descobrir, garotos. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que suas perguntas poderiam abrir feridas antigas, mas preferia isso do que permanecer na ignorância. Nós precisamos saber. Pode nos dar um nome? O funcionário hesitou, olhando por cima do ombro, como se esperasse que alguém o interrompesse. Ele se chamava Raul, um tipo misterioso, sempre lá nas sombras. Mas não se deixe enganar, ele tinha mais do que parecia. E o que ele fazia? Ana perguntou, movendo-se mais perto, não querendo perder nenhum detalhe. Falavam que ele tinha uma ligação com muitas coisas. Mas isso é só um boato, o homem respondeu. Agora com um ar de cautela. Antes que pudesse prosseguir, a porta de entrada se abriu abruptamente, e uma figura familiar entrou, fazendo o coração de Lucas parar. Era Lucas. Mas não o Lucas que estava ali com Ana. Era outro, um mais jovem, como se os anos tivessem voltado alguns passos. Apenas mais um problema prestes a surgir, pensou Lucas, engolindo em seco. O que estaria fazendo ali aquele jovem que lembrava seu pai? Mas antes que pudesse elaborar mais, o semblante do garoto encontrou os olhos de Lucas. E naquele instante a expressão de confusão e reconhecimento substituiu todo o resto. Quem é você? Lucas murmurou, incapaz de desviar o olhar. Ana apertou sua mão, percebendo que a tensão aumentava no ambiente. Algo profundo e desconhecido estava prestes a se revelar, e a jornada estava apenas começando. Que verdades estariam escondidas atrás daquela imagem? Com o coração acelerado, Lucas se preparou para o que viesse a seguir. Ele não tinha ideia do quanto ainda teria que enfrentar, e novas perguntas começaram a surgir. O que isso significava? E como Raul estava ligado a tudo isso? Lucas olhou para aquele jovem que parecia um eco distante de seu próprio passado. Era como se as linhas entre os tempos se desfizessem, e ele se sentisse preso entre dois mundos. O jovem, com o mesmo olhar intenso e curiosidade afiadas, parecia entender o dilema que Lucas enfrentava. Você está prestes a descobrir algo sobre sua vida, não está? Perguntou com um tom que misturava preocupação e empatia. A tensão no ambiente cresceu. Ana segurou a mão de Lucas com mais firmeza, como se quisesse garantir que ele não se perdesse naquele momento confuso. Você sabe quem ele é? Lucas perguntou, olhando para o jovem. Eu sou seu irmão. A palavra escapou dos lábios dele como um sussurro, repleto de um peso que parecia carregado de anos de silêncio. O coração de Lucas quase parou. A revelação era avassaladora. Irmão? Ele não sabia que tinha alguém mais. As peças do quebra-cabeça da sua vida começavam a se encaixar, mas também traziam uma nova onda de incertezas. Mas isso não pode ser possível. Lucas retrucou, a confusão lhe invadindo. O jovem sorriu timidamente como se tivesse esperado essa reação. As coisas não são tão simples. Sua mãe fez o que achou melhor para nos proteger. E agora precisamos conversar sobre Raul. O velho funcionário, percebendo a conversa tensa, decidiu intervir.
Se você realmente é irmão dele, talvez seja a hora de você compartilhar a verdade. A história de Raul pode ser a chave para entender o que aconteceu com a sua mãe. Ele falava com uma autoridade que ninguém contestou. Raul era um artista como você, Lucas. Um verdadeiro gênio, mas envolvido em negócios perigosos, coisas que poderiam ter arruinado muitas vidas, incluindo a de vocês, o jovem irmão explicou, passando a mão pelos cabelos, evidente nervosismo. Ele estava sempre presente, mas nunca de forma positiva. Minha mãe tentou afastá-lo. Ela não queria que você soubesse do seu passado. Lucas se sentiu desorientado. O que aquilo tudo significava para ele? Como ele se encaixava nesse quebra-cabeça? A expressão preocupada de Ana ao seu lado indicava que ela também se sentia deslocada. E você também era parte disso? Ana questionou desafiadora. Eu fui levado embora antes de você nascer, mas sempre soube. Sempre senti que havia algo mais a ser dito entre nós, ele respondeu, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Só que estava tão perdido quanto você. O velho funcionário parecia sério. Vocês precisam abrir essa caixa e rápido. Raul não vai ficar tão quieto para sempre. Com um gesto que misturava determinação e receio, Lucas tomou a dianteira. Precisamos ir atrás de mais respostas. O que aconteceu com a minha mãe e com Raul precisa ser descoberto. Seus amigos e familiares concordaram com cabeças, se unindo ao seu lado. A determinação começou a brilhar nos olhos de Lucas. Ele não iria recuar. A verdade era a única coisa que importava agora. Com o coração acelerado, eles deixaram o antigo salão de festas e seguiram em direção ao arquivo da infância do irmão. Uma clareza crescente dentro dele sinalizava que mesmo com a dor que aquela jornada poderia causar, ele estava finalmente pronto para confrontar sua verdade. Eles viajaram por bairros esquecidos, levados por lembranças e ecos de um passado que parecia uma sombra flutuando entre eles. O medo de Raul se tornava uma ferida aberta, mas a certeza de que juntos poderiam superá-la fortalecia a cada passo. Eles pararam em uma velha galeria, onde Raul costumava expor suas obras. Era um lugar repleto de memórias. Cura da arte. Lucas lembrava-se da ideia de seguir nessa mesma direção e sentiu que a verdade os aguardava. Ao entrarem, as paredes brancas estavam cobertas de pinturas que pareciam contar histórias de dor e beleza, como um reflexo da própria luta de Lucas. Olhe, essa pintura, disse Ana, apontando para uma arte em particular. Era uma paisagem noturna com uma árvore solitária ao centro. Parece a árvore do parque. A conexão era inequívoca, e o coração de Lucas saltava de emoção. Intrigado, ele se aproximou e tocou a tela. Uma vibração familiar ressoava nas suas veias. O que isso significa? Ele sussurrou. É a conexão entre você e Raul. Ele tem mais a lhe dizer do que você imagina, o irmão explicou com uma confiança calmante. Podemos encontrar pistas aqui. Precisamos procurar nos detalhes, nos primeiros pincéis que ele usou. Os quatro se esforçaram para desvendar o significado oculto naquela pintura. Explore a paleta das cores, cada pincelada revelava um fragmento do passado. E em uma busca delicada, eles descobriram um pequeno envelope colado à parte de trás da tela. As mãos de Lucas tremiam quando o pegaram. Dentro havia uma carta e uma última pintura. Esta retratava uma cena onde 3 pessoas, uma mulher, um homem e uma criança, estavam unidas pela luz da esperança. Lucas leu a carta em voz alta. Ao meu filho, um dia você entenderá o que lhe deixei. Não são apenas linhas e cores, mas a história de quem somos, e quem você pode se tornar. Raul. Lágrimas escorregaram pelo rosto de Lucas. Ele não poderia mais esconder sua verdade. O passado fez parte de quem ele era, mas agora com Ana e seu irmão ao seu lado, ele estava pronto para traçar seu próprio destino. Olhou ao redor, sentindo a presença forte dos que o acompanhavam. Juntos, vamos descobrir nosso futuro, ele declarou. O eco de suas palavras reverberou. E assim a jornada deles continuou. Não apenas como filhos de um passado complicado, mas como criadores do próprio futuro. Uma mudança poderosa desse processo já estava se desenvolvendo, e Lucas sentia que tinha a força necessária para enfrentar qualquer sombra que pudesse surgir. A luz da verdade finalmente permeava sua vida. E agora 2 mundos estavam prontos para se conectar. Você tem que se inscrever no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vão te tocar de verdade. Deixe aquele like agora e fortaleça nosso conteúdo. Comente suas reações e o que você achou do final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, somos mais fortes.